Olá, meus queridos alunos de todo o Brasil. Olá, queridos telespectadores da TV Justiça. Começa agora mais uma edição do Prova Final, um programa feito em parceria entre a Rede de Ensino LFG e a TV Justiça. Meu nome é Natália Masson, eu sou professora de Direito Constitucional da Rede de Ensino LFG e apresentarei a vocês hoje um dos temas mais instigantes e fascinantes do direito constitucional, o controle de constitucionalidade. E o tópico que eu destacarei no programa de hoje envolve exatamente a legitimidade e a competência para o julgamento das ações, tanto no controle concentrado de constitucionalidade quanto no controle difuso. E para aqueles que ainda não conhecem muito bem o nosso programa, vale uma breve apresentação. Primeiramente, esse programa é destinado não só àqueles alunos que se preparam para o exame de ordem, mas também àqueles que estão firmes, concentrados na preparação para os mais diversos concursos públicos. E se eventualmente você não é jurista, não é estudante de direito e não tem nenhuma pretensão de prestar algum concurso público, permaneça conosco do mesmo modo, o programa também é feito para você que você possa conhecer um pouco melhor a estrutura jurídico-política do nosso país. No aspecto estrutural, o programa é fracionado, dividido em 3 diferentes blocos. No primeiro bloco, intitulado O Tema do Dia, o professor apresenta o assunto que será lecionado na aula. Na sequência, temos o segundo bloco, denominado Pergunte ao Professor. É o momento em que você também pode participar, enviando suas dúvidas e seus questionamentos para o programa. O e-mail é provafinal@aesapar.com. Escreva para nós e participe da construção deste segundo bloco. Por fim, temos o terceiro bloco, intitulado O X da Questão. Neste bloco, o professor resolve questões anteriores do exame de ordem. Item a item, cada uma das assertivas é analisada de modo individual para que você confirme a assimilação do conteúdo. Pois bem, meus caros, aguardo vocês no bloco número 1. O tema do dia está hoje imperdível, controle de constitucionalidade, com os seguintes tópicos destacados: legitimidade e competência. Até lá! Competência refere-se à possibilidade de determinado órgão proceder ao julgamento de uma ação específica. A competência no controle concentrado de constitucionalidade na tutela da Constituição Federal é exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Então, quem julga as ações do controle concentrado na tutela da Constituição Federal é o STF, sendo esta uma competência exclusiva. De modo, então, que você possa concluir comigo que no julgamento das ações específicas do controle concentrado, que são ação direta de inconstitucionalidade, muito conhecida como ADI, ação declaratória de constitucionalidade, na sigla ADC, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é a ADO, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a ADPF, o julgamento de todas essas ações é feito pelo Supremo Tribunal Federal, único tribunal competente para proceder ao julgamento das ações do controle concentrado de constitucionalidade quando estivermos na tutela da Constituição Federal. Eu faço questão de frisar que estamos na tutela da Constituição Federal porque você bem sabe dos seus estudos anteriores, e aqui eu vou rememorar, recapitular, que existe também controle concentrado em âmbito estadual. E aí a competência para julgamento na tutela da Constituição do Estado não pertence ao Supremo Tribunal Federal. Pertence, ao contrário, aos respectivos tribunais de justiça, aos respectivos TJs. Então perceba você que o Supremo Tribunal Federal é o tribunal competente, mas para quando estamos no julgamento das ações do controle concentrado em âmbito federal, aquelas ações que serão propostas perante o Supremo Tribunal Federal na tutela da Constituição Federal. Porque quando estivermos no controle concentrado em âmbito estadual, competente para julgamento é, de fato, o Tribunal de Justiça. E no que tange ao controle difuso, professora? No que se refere ao controle difuso, a competência para julgamento das variadas ações que compõem esse controle, já que não há um número determinado de ações que podem ser utilizadas no controle difuso, a competência é muito ampla. Qualquer juiz ou qualquer tribunal pertencente ao Poder Judiciário é competente para proceder ao julgamento das ações no controle difuso. E essa competência amplíssima é, claro, uma consequência da legitimidade. Então,
Por isso, neste programa, nesta edição do Prova Final, faremos o estudo tanto da competência quanto da legitimidade nas duas modalidades de controle de constitucionalidade que temos, no controle concentrado e no controle difuso, exatamente porque são dois pontos absolutamente interligados. Veja você, a legitimidade no controle difuso é de fato muito ampla, pertence a qualquer pessoa no exercício do seu direito de ação. Qualquer um de nós pode, numa ação qualquer, acionar no judiciário a discussão acerca da validade ou não de uma determinada norma. Qualquer um de nós pode discutir no Poder Judiciário se uma determinada lei é ou não constitucional. Isso, meus caros, no controle difuso. Então, portanto, se no controle difuso a legitimidade é assim tão ampla, tão espaçada, qual é a principal consequência disso? Sem dúvida, a competência também o será. Justamente em razão de a legitimidade ser muito ampla, muito espaçada, muito extensa, a competência também precisa ser entregue para variados órgãos do Poder Judiciário. Por isso, qualquer juiz e qualquer tribunal é competente para proceder ao julgamento das ações propostas no controle difuso. Agora, e no controle concentrado? No controle concentrado, trabalhamos exatamente com a mesma suposição. Justamente porque a competência é bem estreita, é porque a legitimidade para a provocação do tribunal também, obviamente, deve ser. Então, pensemos agora na legitimidade em âmbito de controle concentrado. No que tange ao controle concentrado, que vai se desenrolar perante o Supremo Tribunal Federal, ou seja, na tutela da Constituição Federal, já sabemos que existem 4 ações do controle concentrado abstrato: ADI, ADC, ADO e ADPF. Quem são os legitimados à propositura dessas ações? Bom, você os encontra lá no artigo 103 do texto constitucional. E sobre esse artigo, uma primeira observação precisa ser feita. Meus caros, esse artigo 103 menciona que em seus incisos estão os legitimados à propositura tão somente de ADI e ADC. E, óbvio, o aluno logo se pergunta: onde estão os legitimados de ADO e ADPF? Em que pese a omissão do texto constitucional, os legitimados à propositura das duas outras ações, ADO e ADPF, estão exatamente no mesmo artigo. Então, o artigo 103, com os seus 9 incisos, é exatamente o dispositivo que traz a legitimidade para a propositura de todas as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Não só ADI e ADC, como o dispositivo de forma expressa nos diz, mas também ADO e ADPF. Essa é, então, uma primeira observação bastante relevante. Reconhecer que a legitimidade para a propositura de todas as ações do controle concentrado é exatamente a mesma. São aqueles listados no artigo 103. E agora, falemos dos incisos do artigo 103. São 9 incisos. E quem são os legitimados que se apresentam nesses 9 incisos? A melhor maneira de memorizar este artigo tão importante para os exames é você perceber que ali nós temos quatro autoridades. Além dessas 4 autoridades, nós temos 4 mesas. E além dessas 4 mesas e 4 autoridades, nós temos 4 instituições. E agora, basta que você mentalmente as organize para nunca errar a propositura dessas ações perante o Supremo em âmbito federal. Façamos isso juntos. Quais são as 4 autoridades que podem propor as ações do controle concentrado abstrato? Vejamos. A primeira autoridade, que obviamente não pode ser esquecida, e claro, é a primeira a ser apresentada, é exatamente o presidente da República. O presidente da República é a primeira autoridade a propor todas as 4 ações. Mas, além dele, nós temos ainda os governadores de estado, o governador do Distrito Federal e o procurador-geral da República. Então, essas são as 4 autoridades: presidente da República, governadores de estado e governador do Distrito Federal e procurador-geral da República. Mas não são só 4 autoridades. Nós temos também 4 mesas e 4 instituições. E aí pensemos, quais são as 4 mesas? A primeira mesa que se apresenta é a mesa do Senado Federal. A segunda, a mesa da Câmara dos Deputados. A terceira, a mesa das Assembleias Legislativas Estaduais. E a quarta, a mesa da Câmara Legislativa do DF. Então, aqui estão as 4 mesas.
mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa das Assembleias Legislativas dos estados e mesa da Câmara Legislativa do DF. E aí, continuando, não são só 4 autoridades e 4 mesas, temos ainda as 4 instituições. Quais são? A primeira eu tenho certeza que você não vai esquecer, especialmente se você se prepara para o exame de ordem, você vai sempre se lembrar que o Conselho Federal da OAB tem legitimidade. E além do Conselho Federal da OAB como primeira instituição ou entidade, nós ainda temos o partido político com representação no Congresso Nacional, temos a Confederação Sindical e a entidade de classe de âmbito nacional. Então, a primeira coisa que você deve fazer sobre o artigo 103 é, claro, estruturá-lo mentalmente, pensar nele. Em primeiro lugar, nesse artigo 103, nós temos os legitimados à propositura de todas as ações. Segundo ponto, são 4 autoridades, 4 mesas e 4 instituições. E agora, vamos reconhecer alguns aspectos da jurisprudência do Supremo sobre isso. Em primeiro lugar, o STF, olhando esses incisos todos, os 9 incisos do artigo 103, delimita o seguinte: desses legitimados, alguns são universais, também chamados de neutros, outros são os especiais, também chamados de interessados. E aqueles que forem considerados interessados ou especiais terão que demonstrar a chamada pertinência temática. No processo civil, você chamaria essa pertinência temática de interesse de agir. Ou seja, alguns legitimados terão que comprovar que possuem algum vínculo com a função, na verdade, a função que exercem possui algum vínculo com aquela norma que eles pretendem impugnar. Isso é a chamada pertinência temática. E quem deve demonstrar a chamada pertinência temática? A pertinência temática deve ser demonstrada, primeiro, pelo governador de estado, governador do DF. Depois, na sequência, pelas assembleias legislativas, pelas mesas das assembleias legislativas estaduais e mesa da Câmara Legislativa do DF. E, por fim, pela Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Para memorizar, são os incisos 4, 5 e 9 do artigo 103, que trazem legitimados, que são legitimados especiais, que devem demonstrar pertinência temática. Um detalhe importante: quem deve demonstrar pertinência temática não está isento da demonstração, digamos, desse interesse. Da demonstração de que existe conexão entre a função que ele exerce e a norma que será impugnada. Lembrando que essa divisão em legitimados universais ou neutros, especiais ou interessados, não é feita na Constituição nem na lei. É fruto de uma construção jurisprudencial do STF, do mesmo modo que aquela que se refere à capacidade postulatória. Meus amigos, dos legitimados do artigo 103, aqueles que estão nos incisos 1 a 7 possuem capacidade postulatória, o que significa que não precisam se fazer representar por advogado para propor as ações. Agora, os legitimados que estão nos incisos 8 e 9 precisam se fazer representar por advogado, dependem de um advogado para a propositura da ação exatamente porque não possuem capacidade postulatória. Sendo esta mais uma construção jurisprudencial do STF, esta feita na ADI 127. Então, recapitulando esses pontos iniciais. A legitimidade no controle difuso pertence a qualquer pessoa no exercício de seu direito de ação. Por isso, a competência para julgamento é uma competência muito consideravelmente ampla, justamente porque qualquer juiz e qualquer tribunal do Poder Judiciário poderá julgar as ações propostas no controle difuso. Agora, e no controle concentrado? Se o controle concentrado se desenrola perante o STF, na tutela da Constituição Federal, o número de ações que podem ser propostas é limitado. São 4 as ações do controle concentrado em âmbito estadual: ADI, ADC, ADO e ADPF. Só o Supremo as julga e quem as propõe? Aqueles que estão no artigo 103. Lembrando que para você memorizar o 103, basta trabalhar com esse jogo do 444, até porque com isso você não esquece quem são. Primeiro, as 4 autoridades, depois as 4 mesas, depois as 4 instituições. E é importante também destacar que o Supremo fracionou esses legitimados em 2 grandes grupos: os universais ou neutros, para quem presumimos o interesse de agir, de propor a ação, e os especiais ou interessados, que devem demonstrar a pertinência temática,
Lembrando que os especiais interessados são aqueles que estão no artigo 103, incisos 4, 5 e 9. E mais um ponto, aqueles que estão nos incisos 1 a 7 do artigo 103 possuem a chamada capacidade postulatória, o que significa que não precisam se fazer representar por advogado para poderem propor as ações. Ah, professora, e em âmbito estadual? Não existe controle concentrado? Em âmbito estadual, claro. A competência para julgamento não é do Tribunal de Justiça respectivo? Sim, a competência é do TJ. Na tutela da Constituição do Estado? Claro. Agora, quem serão os legitimados à propositura das ações em âmbito estadual? A Constituição Federal, no artigo 125, parágrafo 2º, somente determina o seguinte, que é vedado à Constituição Estadual estabelecer legitimidade, atribuir legitimidade para agir a um único órgão. Por exemplo, tão somente ao governador de estado, ou tão somente ao PGJ, ou tão somente a deputado estadual. Então, a única regra sobre legitimidade em âmbito estadual que a Constituição Federal coloca é esta: a proibição de que a Constituição do Estado entregue a legitimação para agir a um único órgão. Aí você vai perguntar, então a definição dos legitimados em âmbito estadual é feita pela própria Constituição do Estado? E minha resposta a você é a seguinte, exatamente. É o próprio Estado, ou seja, a Assembleia Legislativa, dotada de poderes constituintes, exercendo o poder decorrente, é que vai delimitar exatamente quem são os legitimados, tá certo? Então, para fechar, até porque no próximo bloco, no Pergunte ao Professor, claro que a partir dos questionamentos feitos pelos alunos, poderemos sofisticar esse estudo, mas como base nós temos a ideia de que no controle difuso a competência e a legitimidade são muito amplas e que no controle concentrado, competência e legitimidade são bem restritas. Agora, tome sempre cuidado em identificar se o controle concentrado se desenrola no Supremo, na tutela da Constituição Federal, ou se desenvolve em âmbito estadual perante o TJ, na tutela da Constituição do Estado. Meus caros, estas são as impressões iniciais, as observações básicas sobre o assunto. Rebuscaremos esse estudo no próximo bloco, onde eu estou te esperando. Meus caros alunos e telespectadores, começa agora o Pergunte ao Professor. Talvez o bloco mais interessante do nosso programa, justamente porque é este o momento em que você pode participar enviando suas dúvidas, seus questionamentos para o e-mail provafinal@exapar.com. Este é o momento em que podemos sofisticar o estudo que foi feito no bloco número 1, justamente porque perguntas muito pontuais, inteligentes e rebuscadas são feitas, o que nos permite aprofundar um pouco mais o estudo do tema apresentado. Vejamos qual é o primeiro questionamento. Professora, gostaria de saber se os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade estadual são os mesmos legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade federal. É claro que este questionamento não podia faltar, ele precisava ingressar aqui no nosso segundo bloco, foi bom que já foi a primeira pergunta apresentada. Meus caros, é claro que os legitimados à propositura da chamada representação de inconstitucionalidade, que por muitos é mesmo denominada ação direta de inconstitucionalidade, não podem ser exatamente os mesmos legitimados à propositura de ADI em âmbito federal. Por que não, professora? Ora, exatamente porque o texto da Constituição Federal, em seu artigo 125, parágrafo 2º, simplesmente determinou que os legitimados à propositura das ações em âmbito estadual seriam definidos pela própria Constituição do Estado, sendo certo que a Constituição Federal impôs uma única regra. É vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Então, perceba que, em termos constitucionais, a nossa Carta Maior, em seu artigo 125, parágrafo 2º, só criou uma única regra, qual seja, a vedação de que a atribuição da legitimação para agir seja entregue a um único órgão. Por essa razão, se a Constituição do Estado entrega a legitimidade para agir somente, imaginemos, ao governador de Estado, ou eventualmente ao Procurador-Geral de Estado, ou, imaginemos, ao Procurador-Geral de Justiça, comete a Constituição do Estado um equívoco, porque entrega a legitimação para agir a um único órgão, exatamente o que a Constituição Federal vedou. Agora, se essa é a única regra imposta pela Constituição Federal,
É claro que a própria Constituição do Estado é que vai definir quem são, de fato, os legitimados à propositura da ação em âmbito estadual. É a Constituição do Estado que cria, então, o seu próprio rol, podendo adotar várias posturas. Uma muito comum foi exatamente reproduzir o artigo 103 da Constituição Federal. Então, a postura básica, comum, seguida por quase todas as constituições estaduais, foi exatamente essa: entregar a legitimidade exatamente, em âmbito estadual, exatamente para aqueles que estão listados no artigo 103, que são os legitimados em âmbito federal. Mas isso o Estado fez não porque deveria observar por simetria o artigo 103, mas porque o poder decorrente, no exercício de sua autonomia, assim desejou. Então, começando a esboçar aqui uma resposta direta ao questionamento apresentado em primeiro lugar. Não, os legitimados à propositura das ações em âmbito estadual não são os mesmos legitimados à propositura das ações em âmbito federal. Qual é a única regra que consta da Constituição Federal? A proibição de que a Constituição do Estado entregue a legitimação para agir a um único órgão. Por exemplo, unicamente ao governador de Estado, ou unicamente ao Procurador-Geral de Justiça, ou unicamente a deputado estadual. Entregar a legitimação para agir a um único órgão é um equívoco. Agora, para quem a Constituição do Estado vai entregar a legitimidade, tudo vai depender do Estado em que estivermos. Cada Constituição é livre para estabelecer do modo que melhor lhe aprouver, do modo que entender a Assembleia Legislativa no exercício do poder decorrente, do modo que ela entender ser mais correto. E aí, então, pode a Assembleia Legislativa até mesmo entregar a legitimação para agir aos mesmos órgãos que estão listados lá no artigo 103 da Constituição Federal. Claro, aproveitando o artigo por simetria. Onde está presidente da República, eles colocam governador de Estado. Onde está governador, prefeito. Onde está a mesa do Senado e da Câmara? Mesa da Assembleia Legislativa. Onde está no 103 da Constituição Federal? Mesa da Assembleia Legislativa? Coloca assim, em âmbito estadual, mesa da Câmara Municipal. Então, por simetria, traça-se esse paralelo entre o que está na Constituição Federal e o que pode constar da Constituição Estadual. Perfeitamente possível, tá? Inclusive, que os estados ampliem esse rol. Esse é um ponto interessante para você reconhecer. Os estados, então, não precisam observar o artigo 103, mas podem fazê-lo por simetria, se assim desejarem. Mas não há nenhuma obrigatoriedade de os estados seguirem o artigo 103 por simetria de maneira direta, não. Mas se quiserem, podem. Agora, podem um pouco mais, podem ir um pouco além. É possível que os estados, quando da construção da Constituição Estadual, determinem o seguinte, que a legitimidade será entregue a outros entes que não encontram paralelo no artigo 103. Perfeitamente possível que isso ocorra. Aí mesmo, professora, temos definição do Supremo nesse sentido? Temos. Temos, inclusive, definição no Supremo. Se você quiser verificar, de relatoria do ex-ministro Sepúlveda Pertence, dê uma olhada no recurso extraordinário 261677. Lá, o Sepúlveda Pertence capitula aqui uma corrente na Corte, que obviamente é hoje pacífica, de que podem as constituições estaduais entregar a legitimidade para agir a outras entidades que não estão no artigo 103, não encontram paralelo no artigo 103. Correto? Então, para dar aquele fecho à nossa primeira pergunta, os estados não estão obrigados a reproduzir o mesmo rol de legitimados que existe no artigo 103 da Constituição Federal. Podem reproduzir, claro, usando o princípio da simetria, e podem, inclusive, ampliar este rol conforme o recurso extraordinário relatado pelo ex-ministro Sepúlveda Pertence, 261677. Vamos agora à segunda pergunta, ao segundo questionamento. Vejamos. Professora, somente o Supremo Tribunal Federal tem competência originária para o julgamento das ações do controle de constitucionalidade abstrato? Ele também atua no controle difuso de constitucionalidade? Olha, foram duas perguntas reunidas num único questionamento, e ambas muito interessantes. Primeiramente, o Supremo não é o único tribunal competente para promover o julgamento das ações do controle concentrado. O Supremo é o tribunal exclusivo quando estamos tratando do controle concentrado feito, realizado em face da Constituição Federal. E aí, nesse caso, na tutela da Constituição Federal, o STF é, de fato, um único tribunal competente. Agora,
Você já percebeu no bloco anterior que existe a chamada jurisdição constitucional estadual. O que isso significa? Significa que existe também controle concentrado em âmbito estadual. E aí, em âmbito estadual, quem é competente? É claro que não é o Supremo. Em âmbito estadual, o competente é o Tribunal de Justiça local. Então, exatamente porque existem duas jurisdições constitucionais, uma constituída na tutela da Constituição Federal e a outra, claro, criada na defesa das constituições estaduais, o STF não é o único tribunal competente. Além do STF, temos também os tribunais de justiça locais. Então, fechando. No âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, nós temos o Supremo Tribunal Federal como competente para julgamento das ações que visam tutelar a Constituição Federal e o Tribunal de Justiça competente para tutelar o quê? A respectiva Constituição Estadual. Mas repare você que um outro questionamento me foi feito. E esse outro questionamento foi o seguinte: e o Supremo atua só no controle concentrado ou atua também no controle difuso de constitucionalidade? Meus caros, o Supremo não atua só no controle concentrado de constitucionalidade. O Supremo é tribunal que atua também no controle difuso de constitucionalidade, exercendo sua competência recursal. Tá? Então, quando a questão trouxer o STF como órgão julgador de uma questão de constitucionalidade, a princípio você não sabe se estamos no controle difuso ou no controle concentrado. Por quê? A simples identificação de que o STF é o tribunal julgador não nos permite reconhecer se de fato a Corte está no exercício do controle concentrado ou no exercício do controle difuso. É importante que você se lembre sempre, e claro, esse questionamento nos ajudou nesse sentido, que o STF atua nas duas frentes. Tanto promove o julgamento de ações no controle concentrado, e aí de forma exclusiva é o único tribunal em âmbito federal competente, quanto atua também no controle difuso. Questionamento número 2 respondido? Vamos verificar agora qual é a terceira pergunta feita. Professora, se o partido político que propôs ação direta de inconstitucionalidade perder a representação no Congresso Nacional, no andamento do processo, a ação fica prejudicada? Esse é sempre um questionamento que precisa ser feito e que, claro, nos permite fechar aqui um dos pontos centrais sobre a legitimidade. Nós estudamos, lá no artigo 103, quais são as entidades legitimadas à propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade. Vimos, então, que aqueles que foram listados no artigo 103 da Constituição Federal são exatamente os nossos legitimados. Ali nós temos 4 autoridades, 4 mesas e 4 instituições. Dentre as 4 instituições, uma muito importante que aparece é o partido político, com representação no Congresso Nacional. Já vimos que essa representação no Congresso Nacional fica óbvia quando? Fica óbvia quando o partido político tem ao menos um representante ou na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Então, quando o partido político tem pelo menos um representante ou na Câmara ou no Senado, é possível dizermos que ele está representado no Congresso Nacional. E aí, nesse caso, estando representado no Congresso Nacional, esse partido político pode propor as ações do controle concentrado de constitucionalidade. Além, claro, por exemplo, de poder provocar o STF a editar, rever ou cancelar enunciado de súmula vinculante, ou mesmo propor mandado de segurança coletiva ou mandado de injunção coletiva. São coisas que só partidos políticos devidamente representados no Congresso podem fazer. Mas voltando aqui ao controle, se o partido político está devidamente representado no Congresso Nacional, ele pode propor as ações do controle concentrado. E essa legitimidade é aferida quando? Quando da propositura da ação. E aí o questionamento do aluno foi feito no seguinte sentido: e se por acaso o partido político, quando da propositura da ação, apresenta-se como legitimado, ou seja, o partido político tem ao menos um representante ou na Câmara ou no Senado, mas no curso da ação há a perda dessa representação parlamentar, há uma perda superveniente de representação do partido no Congresso. O que vai acontecer? O partido continua sendo legitimado, a ação fica prejudicada. Foi esta a questão aqui proposta. E a resposta é a seguinte: meus caros, legitimidade é algo que se afere no momento da propositura da ação.
Eu verifico se o partido está representado no Congresso quando ele propõe a ação, e não quando a ação vai ser julgada, percebe? Então, nesse sentido, se no curso da ação há perda superveniente da legitimidade, a ação, obviamente, não fique, nem poderia ficar prejudicada. A ação vai ser julgada. Agora, um detalhe interessante. Nem sempre o Supremo pensou assim. No passado, o Supremo entendia pela perda superveniente de legitimidade, em razão da perda de representação do partido no Congresso. Foi justamente uma virada paradigmática da Corte que passou a permitir que nossa compreensão se alterasse nesse sentido. Entendemos hoje, então, que essa perda de representação parlamentar não acarreta em prejudicialidade da ação. Se você quiser conferir algum julgamento nesse sentido, confira a ADI 2159, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa ADI 2159, o Supremo muda e altera o seu entendimento, fazendo valer o que foi explicitado aqui na aula de hoje. Combinado? Bom, meus caros, vamos ao quarto questionamento, espero tão interessante e sofisticado como esses três anteriores. Professor, o que é entidade de classe de segundo grau e o que é entidade de classe de âmbito nacional? Joia, as entidades de classe de âmbito nacional são legitimadas pelo artigo 103, inciso 9 do texto constitucional. Só que a entidade de classe, para ser devidamente legitimada, ela precisa necessariamente ter âmbito nacional. Se ela precisa ter âmbito nacional, há que haver uma definição do que seja uma entidade de âmbito nacional. Porque, veja, só a entidade de classe de âmbito nacional possui legitimidade. A entidade de classe de âmbito regional ou de âmbito local não possui legitimidade. Agora, o que é que caracteriza uma entidade de classe como de âmbito nacional e, portanto, como legitimada? Bom, na falta de uma outra estruturação, inclusive legal ou constitucional sobre isso, o Supremo se vale do artigo 7º da Lei 9.096 de 95, que é a lei orgânica dos partidos políticos. Ali, naquele artigo, há a definição de que o partido político precisa estar presente em pelo menos 1/3 da federação, em pelo menos 9 estados. E aí, aproveitando as regras da Lei 9.096 de 95, trazemos o mesmo entendimento para a entidade de classe de âmbito nacional. De forma, então, que a entidade de classe de âmbito nacional seja assim considerada quando estiver presente em pelo menos 1/3 das entidades federativas, em pelo menos 9 estados. E aí, ela é uma entidade de classe de âmbito nacional. Eu não poderia deixar de destacar aqui um ponto interessante, que é o seguinte: o Supremo, na ADI 2866, que tratava da extração de sal, reconheceu a legitimidade de uma determinada entidade que não estava presente em 1/3 dos estados da federação, em razão de a atividade por ela exercida ser absolutamente particular, abersal. Então, ela foi entendida como entidade de classe que pode propor a ação, mesmo não estando presente em 1/3 das unidades federativas, em razão da importância e relevância da atividade prestada e que, obviamente, pela natureza da atividade, não poderia estar, de fato espalhada em variados estados da federação. Então, verifique essa questão envolvendo legitimidade lá na ADI 2866. Mas o questionamento do aluno ainda não foi completamente sanado. Entenda por quê. Ele também me perguntou e me questionou o que é entidade de classe de segundo grau, né? Ou melhor, são as associações das associações. São associações formadas exclusivamente por pessoas jurídicas e não por pessoas físicas. E a legitimidade delas existe? Para o STF, de início, não existia. Só entidades formadas por pessoas físicas é que seriam dotadas de legitimidade. Foi exatamente no julgamento da ADI 3153 que encontramos uma sustentação teórica para defender a possibilidade de entidades de classe de segundo grau, que são as associações de associações formadas só por pessoas jurídicas, que elas também são legitimadas. Então, verifique, assim que possível, a ADI 3153, que é exatamente a ação que nos permite concluir que existe, sim, legitimidade para as associações de segundo grau, que são as associações formadas tão somente por pessoas jurídicas. Vejamos agora o nosso último questionamento. Qual é a última dúvida que vai aqui completar o nosso segundo bloco? Professora,
uma entidade de classe que não tem representação em vários estados tem legitimidade para propor ADI? Ótimo questionamento, inclusive respondido na pergunta anterior. Me antecipei, não imaginava qual seria o próximo questionamento, mas para vocês sentirem a importância do assunto, ele apareceu agora ao final. Uma entidade de classe que não tenha representação em mais de 1/3 dos estados federados, uma entidade que não se faça representar em pelo menos 9 estados da federação, pode sim ser considerada como legitimada. Por quê? Porque, eventualmente, a atividade por ela prestada não está, de fato, espalhada no território nacional. E aí não faria sentido que a entidade se encontrasse, que a entidade se estabelecesse em mais de 1/3 da federação. Então, volto a mencionar a ADI 2866 como a ação direta na qual o Supremo firmou exatamente este entendimento. Meus caros, os questionamentos aqui hoje apresentados foram todos muito interessantes e relevantes para o seu estudo. Foram todas perguntas de prova, provas fechadas, preambulares e, eventualmente, em razão do grau de dificuldade superior em algumas perguntas, até mesmo questões que podem aparecer numa eventual prova aberta, que podem aparecer numa eventual prova discursiva. Então, valeu muito a pena trabalhar esses assuntos todos com vocês, sofisticar a apresentação do tema que houvera sido feita no bloco 1, para agora podermos avançar para o nosso bloco 3. Nesse bloco 3, tratarei com vocês das questões apresentadas nos exames anteriores, justamente para solidificarmos o que aqui foi estudado. Tema apresentado no bloco 1, perguntas respondidas no bloco 2, agora chegou a hora do treinamento mais intensivo e específico, que é aquele feito com a resolução de questões. Estou te esperando no bloco número 3. Olá, meus caros, vejamos como o assunto que trabalhamos nos 2 blocos anteriores é cobrado pelos exames de ordem. Quais são as questões que serão estudadas nesta aula? A primeira, do exame unificado, que ocorreu em julho de 2011, é o 4º exame unificado organizado pela FGV, nos pediu o seguinte: as alternativas a seguir apontam diferenças entre a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, à exceção de uma: assinale-a. Então, em primeiro lugar, perceba que a questão foi construída a partir de 2 negativas. Por quê? Porque a questão vai te apresentar diferenças entre a ADI e a ADC, à exceção de uma. E você precisa assinalar exatamente a exceção. O que, então, nos faz concluir que o que a questão gostaria é que identificássemos, dentre as 4 alternativas, aquela única que apresenta uma semelhança entre a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade. Então, em busca desta semelhança entre essas 2 ações, que partiremos agora. Na alternativa da letra A, temos que o rol de legitimados para a propositura da ação pode ser uma diferença ou uma semelhança. Pensemos nisso. Na letra B, o objeto da ação. Na letra C, a exigência de controvérsia judicial relevante. E na letra D, a manifestação do advogado-geral da União. Então, recapitulando, qual foi o pedido feito pela questão? Nós temos, dentre as 4 alternativas, 3 diferenças e uma única semelhança. O que a questão nos pede, nos solicita, é que façamos a identificação desta, que é a única semelhança. Então, analisemos agora cada uma das alternativas de modo individualizado. Na letra A, nós temos o rol de legitimados para a propositura da ação. Meus caros, claro que esse rol de legitimado para a propositura da ação já é a nossa resposta, justamente porque aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade são exatamente aqueles que podem propor a ação declaratória de constitucionalidade. Então, perceba você que o rol de legitimados à propositura das ações é o mesmo. São aqueles que já estudamos, que estão no artigo 103 da Constituição Federal. O artigo 103 é o artigo que traz hoje, então, os legitimados à propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade. Não só a ADI e a ADC, como diz o próprio caput do artigo, mas também as 2 outras, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, chamada ADO, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a chamada ADPF. Então, veja você, o rol de legitimados para a propositura das 2 ações é o mesmo. Então, obviamente, com relação à legitimidade, não existe diferença entre essas 2 ações. Se estávamos aqui procurando a única semelhança, ela já foi encontrada, tudo bem?
lembrando de algo que nós já vimos no programa de hoje. O rol de legitimados à propositura da ADC, antes da Emenda Constitucional 45, de dezembro de 2004, era mais restrito do que o rol de legitimados à propositura de ADI. Antes da reforma do Judiciário, Emenda 45, de dezembro de 2004, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um rol para a propositura da ADC bem mais estreito, já que composto tão somente pelo Presidente da República, pelo Procurador-Geral da República, mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Mas, com a reforma do Judiciário, Emenda Constitucional 45, de dezembro de 2004, o rol de legitimados das duas ações foi equiparado. E todos os legitimados à propositura de ADI passaram também a condição de legitimados à propositura de ADC. Bom, se a resposta é a letra A, vejamos aqui o erro das demais alternativas. Na letra B, nós temos o objeto da ação. O objeto da ADC, lembre-se sempre, é um objeto muito mais restrito. Afinal de contas, só leis e atos normativos federais é que podem ter sua constitucionalidade discutida em sede de ADC. Enquanto em ADI, nós temos leis e atos normativos federais, estaduais e também distritais, desde que o DF, desde que o Distrito Federal esteja no exercício de competência de natureza legislativa estadual, certo? Então, o objeto da ADI é mais amplo, como você bem sabe, por isso a letra B aponta, de fato, uma diferença entre as ações e por isso não podia ser assinalada. Na letra C, nós temos a exigência de controvérsia judicial relevante. Essa exigência de controvérsia judicial relevante é um requisito de admissibilidade tão somente da ADC, conforme preceitua o artigo 14, inciso 3º da lei que regulamenta essas duas ações, a Lei 9868 de 99. Então, a ADC possui um requisito de admissibilidade que a ADI não possui, que é a exigência de controvérsia judicial relevante. Recapitulando o artigo 14, inciso 3º da lei que regulamenta as duas ações do controle concentrado, agora também a ADO, que é a Lei 9868 de 99. Então, essa demonstração de que existe controvérsia judicial relevante sobre determinado assunto só precisa ser feita em sede de ADC, jamais em sede de ação direta de inconstitucionalidade, correto? Então, por isso, a letra B trazia também, na verdade agora a letra C trazia também uma diferença entre as duas ações e por isso não podia ser assinalada. Agora na letra D de dado que temos? Temos a manifestação do advogado-geral da União. A manifestação do AGU ocorre em sede de ADI. Por quê? Na ação direta de inconstitucionalidade, de acordo com o artigo 103, parágrafo 3º do texto constitucional, o que o AGU deve fazer? Defender a constitucionalidade da lei ou do ato normativo que está sendo atacado. Isso é determinação, exigência constitucional. Artigo 103, parágrafo 3º do texto constitucional nos exige isso. O artigo 103, em seu parágrafo 3º, determina que o advogado-geral da União deverá necessariamente se manifestar favoravelmente àquela lei ou ato normativo que está sendo discutido em sede de ADI. É claro que o Supremo, em algumas oportunidades, já criou a ideia de que o AGU não está obrigado a sempre defender a constitucionalidade da norma. Por exemplo, a ADI 1616 e a 3916 são dois ótimos exemplos em que o Supremo disse que ao AGU não se deveria obrigar sempre a defender a constitucionalidade da norma, mas, conforme o texto constitucional, no artigo 103, parágrafo 3º, essa é uma obrigação do AGU, mas só nas ações de inconstitucionalidade. Por quê? Porque o AGU não atua na ADC. Não atuando na ADC, é claro que essa alternativa da letra D trazia mais uma diferença. E a questão, você deve reparar, logo no início, nos pedia não para identificar uma diferença, mas para identificar a única semelhança entre as ações, que é, de fato, o ponto estudado na aula de hoje, o rol de legitimados à propositura da ação. Por essa razão, letra A era nosso gabarito. Vamos à questão de número 2. A questão de número 2 diz o seguinte: em relação aos legitimados para a propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade, é correto dizer exceto. Então, aqui, das 4 alternativas, 3 estarão adequadas,
3 serão alternativas bem construídas, corretas, e uma última alternativa a ser identificada é falsa, apresenta algum equívoco. E o tema da questão, legitimidade no controle concentrado. Na letra A nós temos a legitimidade ativa da confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional, mesas das Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa do DF e governadores para a ADI, vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação. Meus caros, isso aqui nós já vimos. Nós já vimos desde o primeiro bloco que alguns legitimados listados no artigo 103 foram considerados pelo STF legitimados especiais ou também intitulados interessados. Estes legitimados intitulados de especiais ou interessados devem demonstrar a chamada pertinência temática, o vínculo entre a função que exercem, a atividade que desempenham e a norma que está sendo impugnada, sob pena de a ação não ser conhecida se este vínculo, esta conexão não ficar comprovada. Recapitule essa posição do Supremo Tribunal Federal verificando o entendimento da Corte na ADI 1464. É nessa ação direta de inconstitucionalidade um dos momentos em que o Supremo frisa a divisão construída jurisprudencialmente entre os legitimados do artigo 103. Alguns são universais ou neutros, não precisam demonstrar pertinência temática. Outros, exatamente aqueles que essa alternativa da letra A lista, são especiais ou interessados, precisam demonstrar esse vínculo, a chamada pertinência temática. Ah, professora, eu quero anotar quais são os especiais que precisam demonstrar pertinência temática. Então, joia, são aqueles que estão no artigo 103, incisos 4, 5 e 9, repetindo, os legitimados especiais que devem demonstrar a pertinência temática, voltando com a questão para a tela, que foram apresentados aqui na alternativa da letra A, são aqueles presentes no artigo 103, incisos 4, 5 e 9. Conseguiu anotar? Então, a letra A não era a nossa resposta e vejamos a próxima alternativa. Na letra B, nós temos: o partido político terá sua legitimidade aferida no momento da propositura da ação. Se houver perda superveniente de representação parlamentar, isso não desqualificará o partido a permanecer no polo ativo da relação processual. Objetividade e indisponibilidade das ações do controle concentrado. Interessantíssima esta alternativa construída na letra B. De fato, legitimidade é algo que se afere no momento da propositura da ação. Portanto, a legitimidade do partido político e de qualquer outra entidade é aferida no momento da propositura da ação e não quando do julgamento. Por isso, no momento da propositura da ação, o partido tem que demonstrar que tem representação no Congresso Nacional. Ao menos um representante, ou na Câmara ou no Senado, tanto faz, mas ao menos um. Se, no curso da ação, há perda superveniente de representação parlamentar no Congresso, essa perda superveniente de representação do partido no Congresso não interfere no julgamento da ação. A ADI não fica prejudicada, certo? Então, o partido político tem, de fato, sua legitimidade aferida no momento em que a ação é proposta. Se, no curso da ação, o partido perde a representação lá no Congresso, perde a representação parlamentar, eventual ação proposta, não, de forma alguma, não fica prejudicada. Então, a letra B está certa, por isso não era a nossa resposta. Passemos à próxima alternativa. Na letra C, nós temos o governador do Estado, a autoridade prevista no artigo 103 da Constituição, de fato, é uma das autoridades que pode propor as ações, possui legitimidade para instaurar o controle concentrado de constitucionalidade das leis e dos atos normativos federais e estaduais, mediante ajuizamento da ação direta perante o STF, mas não possui capacidade postulatória. Encontramos a resposta da questão. É claro que o governador possui capacidade postulatória. Essa é a decisão já comentada, prolatada pelo Supremo na ADI 127. Os legitimados listados nos incisos 1 a 7 do artigo 103 possuem capacidade postulatória, o que significa que não precisam se fazer representar por advogado quando? Quando da propositura dessas ações. Então, marque no caderno. Em todo o artigo 103, precisamos verificar quais são os legitimados com capacidade postulatória, quais são os legitimados que não a possuem. No artigo 103, incisos 1 a 7,
Todos que estão ali listados e organizados não precisam se fazer representar por advogado, possuem de fato capacidade postulatória. Agora, aqueles listados nos incisos 8 e 9, partido político com representação no Congresso, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional, não possuem capacidade postulatória. Precisam, então, se fazer representar por quem? Por advogado, certo? Então, letra C era o gabarito, verificamos só se, de fato, a letra D também está certa, tá? Porque estávamos procurando uma alternativa falsa. A letra C voltou para a tela. Quando diz que o governador não possui capacidade postulatória, comete um erro, um equívoco, é a resposta. Agora, a letra D está dizendo que as entidades de classe de segundo grau, as chamadas associações de associações, são legitimadas à propositura de ADI. Meus caros, essa aqui é uma mudança paradigmática, né, ocorrida no Supremo a partir do julgamento da ADI 3153. Depois que o Supremo julga a ADI 3153, ele passa a entender que as entidades de classe de segundo grau, as chamadas associações de associações, podem, sim, propor as ações de inconstitucionalidade. Então, se na primeira questão o gabarito foi letra A, na segunda o gabarito foi letra C. Combinado? Certinho? Gostaram das questões? Então, ótimo. Meus caros, aproveito agora para me despedir de vocês. Foi uma honra apresentar mais uma edição do nosso programa Prova Final. Nos encontraremos novamente em outra oportunidade, quando lecionarei aqui algum outro ponto muito relevante, de importância acentuada dentro da disciplina Direito Constitucional. Aguardo vocês numa próxima edição.